21º encontro de Jesus com um cego chamado Bartimeu. Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler dos versos 46 até os 52. Eu vou usar a Nova Almeida atualizada. Jesus e o cego Bartimeu. Diz assim o texto das Escrituras: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado ricamente como igreja, como teu povo, e nós experimentamos dia a dia da tua graça. Agora, Senhor, nesse momento muito especial do culto que prestamos ao Senhor, é um momento que nós pedimos que o Senhor guarde o nosso coração e a nossa mente, para que nós venhamos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, aceitar os desafios dessa palavra, Senhor, e nos conformar de acordo com a tua palavra. Queremos lhe pedir que em nome de Cristo Jesus o Senhor fale conosco nesse momento sublime e que nós em louvor e adoração ouçamos atentamente a tua voz, para que o teu nome seja glorificado em nós. É em Cristo que oramos. Amém e amém. Eu tinha cerca de 18 anos de idade quando eu ouvi o primeiro sermão sobre esse texto. Reverendo Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estava fazendo uma incursão aqui pelo norte do Paraná, não sei exatamente qual era o grande compromisso dele. Ele passou pela Igreja Presbiteriana de Astorga. E isso, se eu não me engano, era um sábado, e os jovens estavam reunidos num salão que tinha lá no fundo. E os jovens foram ouvir o reverendo Jeremias Pereira pregar. E ele pregou sobre esse texto. Eu me lembro claramente dos 5 pontos que ele propôs para esse texto. E ele fez a gente decorar de trás para frente, de frente para trás. Quem conhece o reverendo Jeremias sabe como ele é enfático nisso. E ele falou sobre a ação desse cego. Ele enfatizou como esse cego agiu diante do encontro com Jesus. Ele destacou iniciativa, expectativa, coragem, disposição e fé. E ele fala, repete comigo: iniciativa, expectativa, coragem, disposição e fé. E de fato, quando nós vamos olhar para a vida daquele homem, Bartimeu, diga-se de passagem, Bartimeu nem era o seu nome. Bartimeu era a forma como ele era conhecido, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Então era um homem que não tinha nome. Nós estamos falando de qual dos cegos? Estamos falando lá do filho do Timeu. Isso significava Bartimeu. Aquele homem de fato na sua vida demonstrou essas 5 características. Porém, quando eu fui estudar novamente esse texto, eu percebi que para que esse homem tivesse condições de se mover, demonstrando essas 5 características, algo aconteceu anteriormente. Algo aconteceu com ele. O Senhor o tocara, o Senhor mexera com ele, a palavra chegara a ele, de maneira que o que nós vamos ver hoje é como o Senhor agiu na vida de Bartimeu, para que ele tivesse iniciativa, expectativa, coragem, disposição e fé. Só para a gente entender um pouco do contexto em que estava Bartimeu, porque é importante a gente entender. Às vezes a gente lê o texto aqui imaginando que é um cego que estava aqui numa rua de Maringá,
E, na verdade, embora nós tenhamos mendigos aqui também, ali havia um contexto muito interessante que a gente precisa observar para que entendamos um pouco mais do texto. Quando nós estamos usando o texto aqui do Evangelho de Marcos, nós vamos perceber que a Bíblia tem pelo menos 3 evangelhos que são conhecidos, ou melhor, tem 3 evangelhos que são conhecidos como sinóticos, ou evangelhos que se complementam, ou evangelhos que têm a sua narrativa colocada na mesma ordem e que narram os mesmos fatos, porém de óticas diferentes: Mateus, Marcos e Lucas, que diferentemente de João, que tem um outro objetivo, por isso não é considerado sinótico, trata de um tema específico de todas as Escrituras. Todos aqui, todos os evangelistas, eles falam da mesma verdade, e todos eles narram sobre a cura de Jesus do cego. Porém, eles apresentam algumas coisas muito interessantes, que diferem entre eles. O evangelho de Mateus diz que eram 2 cegos. O evangelho de Lucas diz que Jesus estava saindo da cidade, enquanto o evangelho de Marcos diz que ele estava entrando na cidade. Então, como é que a gente faz para entender esse texto nesse contexto? É fato que eles estavam narrando por óticas diferentes. A grande verdade é que havia muitos cegos naquela região. Bartimeu é o que saltou, juntamente com outros. Provavelmente Bartimeu era aquilo que nós chamamos de o porta-voz daqueles que estavam ali. E ele levantou-se para perguntar e falar com Jesus. Com respeito à cidade, a entrada e saída, Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele passou por Jericó. Mas Jericó havia passado por uma experiência muito danosa há anos atrás. Jericó havia sido totalmente destruída e depois ela foi reedificada. E havia uma cidade velha que distava poucos metros de uma cidade nova. E Jesus estava nesse entremeio, saindo de uma cidade e entrando em outra cidade. Então cada um dos evangelistas olhou por essa ótica. Também há algo muito interessante, é que os cegos e os mendigos ficavam naquele lugar. Aquele lugar não era um lugar que encontrava o cego de qualquer maneira. Ele sempre estava lá. Na verdade, não apenas os cegos, mendigos, coxos das mais variadas espécies. Por quê? Porque era uma rota comercial. E eles estavam ali naquele lugar aguardando que acontecesse alguma coisa. Então, quando Jesus escolheu aquela rota para passar, ele não fez isso por um acaso. Jesus tinha algo a mostrar para os seus discípulos, Jesus tinha algo para mostrar para a multidão que o seguia, e Jesus tinha algo para mostrar para aquele grupo de mendigos, como ele tinha algo para mostrar para mim e para você. Então, quando nós olhamos para esse contexto, é interessante que nós entendemos que o ato do encontro de Jesus com Bartimeu não foi um ato gerado pelo acaso. Foi algo profundamente intencional, e que quando nós comparamos as narrativas dos outros evangelhos, nós percebemos essa intencionalidade de Jesus em trazer-nos uma única verdade. A partir do capítulo 10 aqui do evangelho de Marcos, o evangelista começa a narrar o ministério de Jesus na Judéia, e aqui dá início a esse trabalho. Esse ministério de Jesus na Judéia. E nesse encontro com Jesus, nós vamos ver sobre esse encontro intencional de Cristo com aquele homem, que nos traz verdades eternas, nos vai mostrar como nós podemos sair das trevas para a luz. E a primeira verdade que nós percebemos nesse texto, que nós podemos observar nesse texto, que mexeu com a vida de Bartimeu, foi uma convicção interna que Jesus colocou no seu coração. Anterior a uma ação que ele pudesse ter, Jesus colocou-lhe uma convicção interna, um toque vivificante da graça de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu até recomendo que você continue com ela aberta, observe os versos 46 e 47, que diz assim: e foram para Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, Jericó estava no caminho, Jesus passou por Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, já falamos, ele estava saindo da cidade velha, rumo à cidade nova de Jericó, caminho de Jerusalém, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. Nós já falamos que Bartimeu era um cego, que fazia parte de uma comunidade de mendigos que estava ali.
Ou seja, Bartimeu não viu Jesus. Ele era cego. Eu lembro de um amigo pregando sobre esse texto, lá no Nordeste, uma viagem missionária que nós fomos. Nós estávamos numa igreja em Cabo de Santo Agostinho, uma igreja que era uma tenda. E um amigo meu empolgado, ele falou: e o cego viu Jesus vindo. A gente já falou: o homem sarou antes de Jesus, o cego, rapaz. O cego não viu que era Jesus. Se tem algo que faltava àquele cego, era a capacidade de perceber as coisas pelo olhar. Ele havia desenvolvido outros sentidos, talvez uma audição muito aguçada, talvez um olfato muito aguçado. O que nos mostra o texto é que provavelmente a sua audição houvesse sido aguçada. Ele estava ali numa comunidade de cegos e mendigos na porta da cidade tentando angariar alguma coisa. Ele não estava ali por um acaso. Ele sabia que ali era uma rota comercial e podia sobrar uma esmolinha, alguma coisa. Ele estava sentado à beira do caminho. Diz isso no teu texto, se você for perceber, está escrito assim, que filho de Timeu estava sentado à beira do caminho. Quando nós vamos olhar o original desse texto, o termo original para sentado à beira do caminho, não dá a ideia de que ele estava caminhando e de repente encontrou uma pedra, sentou para descansar. A ideia é que Bartimeu estava ali acomodado à sua situação. Ele já havia percebido que ele não tinha outras possibilidades nessa vida e que a única coisa que ele podia fazer é ficar sentado aguardando esmolas, aguardando algumas moedas. O estar sentado ali era no sentido de que ele havia feito daquele lugar de mendicância a sua habitação. Era um homem que estava alijado da sociedade, era um homem que não vivia dentro dos muros de uma cidade, era um homem que estava jogado na beira do caminho e havia se conformado com aquela situação a ponto de fazer daquele lugar a sua morada. No entanto, quando ele ouviu que era Jesus que estava passando por ali, automaticamente ele começou a gritar. Isso nos aponta para um fato importantíssimo. Antes da ação de Bartimeu, lembra dos 5 pontos do pastor Jeremias? Iniciativa. Antes da iniciativa, Bartimeu havia ouvido que existia um Messias que andava para as regiões da Galileia e que aquele homem não era um homem comum, era um homem excepcional, era o próprio Deus que andava curando pessoas, era o próprio Deus que andava transformando vidas, era o próprio Deus que andava modificando histórias. Bartimeu já ouvira quem era Jesus, e naquele momento, quando falaram: Jesus está vindo aí, aquele homem cego, sem necessariamente ter um rumo, levantou-se do seu lugar e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Antes, irmãos, dele ter essa atitude, o Senhor tocara o seu coração com a certeza de que se Jesus passasse ali, ele seria transformado. A salvação é assim. Quando nós respondemos positivamente à graça, sempre há um toque anterior. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E sabe por que a gente consegue responder positivamente à vida? Porque o Senhor nos vivificou. A palavra que entrou no ouvido de Bartimeu o vivificara. E quando ele percebeu que Jesus estava passando ali, irmãos, ele não sabia que distância Jesus estava. Podia estar gritando no ouvido de Jesus, ele não sabia, era uma multidão. Mas ele tinha uma certeza: se o filho de Davi me ouvir, minha vida vai mudar. Isso, inclusive, irmãos, é um incentivo profundo para que nós preguemos o Evangelho. É um incentivo profundo para que a gente fale no Happy Day do amor de Cristo, da graça salvadora, para que as pessoas estejam informadas do poder do Evangelho, porque o Senhor agirá nos corações antes que possamos imaginar. E um dia, num instante, num momento, numa igreja, numa rua, numa praça, diante de um sermão, diante da internet, ouvindo uma pregação, o Espírito Santo irá tocá-los e eles perceberão que o filho de Davi está ali. E eles poderão dizer: tenha compaixão de mim. Então, irmãos, a trajetória
das trevas para a luz começa com uma convicção interna que o próprio Deus põe nos corações. Toda a transformação que houve na vida de Bartimeu começou com um toque anterior à sua oportunidade pessoal. Quando Jesus estava passando, ele já sabia, se for Jesus mesmo. É por isso que ele gritava. E eu imagino que o grito dele não era um grito igual eu fiz aqui no microfone, era um grito meio esfuziante, era um grito incômodo, porque o povo tentava ficar quieto, segue, menos. Talvez, não está isso no texto, talvez alguns tentassem até enganá-lo, falaram, calma, já ouviu, tá bom, menos. Eu imagino que esse homem gritava a ponto de que as pessoas que estavam ao redor dele falavam, alguém precisa fazê-lo calar, mas nada poderia fazê-lo calar, porque o Senhor havia dado convicção interna no seu coração, e quando a graça de Cristo pessoalmente estava passando ali, ela se tornara irresistível. Um toque anterior, irmãos. Ele já tinha o conhecimento de quem era Jesus, de que Ele era a fonte de misericórdia, de que Ele era o Cristo de Deus. O Senhor já colocara no seu coração a certeza absoluta de que Jesus era tudo aquilo que Ele precisava para mudar a sua vida. No Evangelho de Mateus, quando diz que eram 2 cegos, e aqui dizendo que é apenas um cego, nos mostra que na verdade toda aquela multidão se movia ao momento do passar de Jesus. E é assim desde sempre. Antes mesmo de abraçarmos a fé salvadora, o Senhor muda os nossos corações. Antes de qualquer pecador levantar a mão e falar, eu aceito Cristo como meu Salvador, o próprio Cristo já tocou no coração dele, falou, eu já te aceitei, eu já te escolhi, eu já te vivifiquei. Ele nos vivifica e nos habilita a abraçar a sua maravilhosa graça pelo Evangelho. Lembro-me que em uma conferência missionária, pastor, eu estava presente nessa conferência, o pastor estava fazendo um apelo para levantar homens e mulheres para a obra missionária. Daqui uns dias talvez, nós estamos marcando, conversei com o César hoje, nós vamos ter um grupo de jovens de uma igreja que trabalha com missões, eles vão vir aqui falar para nós sobre as suas experiências de viagem missionária. Aquele pastor na conferência dizia o seguinte, se o Senhor te chamar para pregar o Evangelho do outro lado do mundo, nos lugares mais inóspitos, levante-se e vá tranquilamente, porque se o Senhor te chamou para te enviar para lá, o Espírito Santo dele já está lá movendo corações. O Espírito de Deus já está movendo corações. Então, antes da iniciativa, houve uma convicção interna colocada pelo próprio Salvador Jesus. Se houve uma convicção externa, em segundo lugar, nós aprendemos que houve também uma declaração externa. Se havia uma convicção no seu coração de que Jesus, o filho de Davi, podia mudá-lo por completo, e ele não podia perder aquela oportunidade, e ele levantou e gritou, havia também uma confissão externa da sua dependência, um reconhecimento profundo de qual era a sua verdadeira necessidade. Versículo 47, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não gritou, Jesus, faz aparecer dinheiro. Ele não falou, Jesus, joga uma moedinha aí. Falei com Judas, que é o homem que está cuidando do dinheiro, para ele jogar umas moedas para a gente. Ele não falou assim, Jesus, o Senhor tem poder para multiplicar pães e peixes, traz aqui um banquete para a gente, que a gente está com fome. Ele não disse, Jesus, arruma uma casa para a gente morar. Ele falou, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, veja a minha dor, veja o meu sofrimento, veja o estado no qual eu estou, porque eu preciso da sua misericórdia. Sem Cristo a gente é Bartimeu, cego, mendigo, jogado nos cantos do mundo. O reverendo Jeremias falou da expectativa. Ele queria que Deus fizesse alguma coisa, mas essa expectativa
vem pela transformação do coração de que o Deus colocara na sua percepção aquilo que ele de fato precisava. Lembra que eu falei da condição de Bartimeu? Lembra que eu falei que ele morava numa comunidade de mendigos na porta da cidade? Diga de passagem, irmãos, os mendigos eram uma espécie de espetáculo para a multidão. As pessoas passavam ali, muitos levavam as suas crianças para jogar moedinhas, às vezes jogar longe para ver o mendigo sair correndo, pegar aquela moeda, ou de jogar no meio deles para ver eles se estapearem. Era um espetáculo terrível, daqueles que mexem com o nosso interior, nos causa náuseas. Mas aquelas pessoas estavam num estado tão degradado da sua humanidade, que eles se tornaram um brinquedo de final de semana. Era mais ou menos como se o pessoal falasse: sabadão, o que a gente vai fazer no final da tarde? Vamos levar as crianças para brincar com os mendigos. Era essa a ideia. Ou os viajantes que passavam pela estrada, nas suas caravanas, jogavam o restante, aquele lixo, às vezes no meio dos animais, para que eles disputassem comida com os animais. A situação ali era bastante e profundamente precária. Eles já estavam naquele lugar estratégico, porque eles sabiam que era isso que tinha para eles. A situação deles era tão deplorável, que eles já haviam feito da mendicância a sua identidade. O texto diz que havia ali o cego, mendigo, filho do Timeu, não tinha nome. Ele era reconhecido pelo seu estado físico, ele era reconhecido pelo seu estado social. Ele era um cego, mendigo, filho do fulano. Ninguém sabia o nome desse rapaz. Eu lembro-me que quando eu estudava no seminário, nós fomos fazer uma pesquisa de campo com respeito a várias áreas, e aquela área era uma área social, mendicância. E eu estudei em Londrina, nós fomos no calçadão de Londrina. Havia uma moça que ela tinha problemas físicos, e ela ficava na esquina do Banco do Brasil, no calçadão de Londrina. Não sei se ela está lá até hoje, mas ela ficava lá por anos. Eu morei quase 3 anos em Londrina, os 3 anos que eu morei lá, ela estava lá. E algumas outras vezes anteriores e posteriores que eu fui naquele lugar, ficava ali, ela ficava sentada num carrinho de bebê, e ela ficava naquele lugar na mendicância. E nessa pesquisa de campo, não fui eu, foi uma outra equipe, que chegou para aquela moça, falou: olha, eu estou aqui, seminário, teologia, não estamos falando de Jesus, falaram de Jesus para ela ouviu tal, e eles propuseram tirá-la daquela vida, né? Mas ela falou: não, aqui é meu trabalho, eu vivo disso aqui, isso aqui é o que eu sou, a minha identidade, eu estou aqui. Ela não queria nada que não fosse dinheiro. Você vai me dar meu dinheiro? Senão está perdendo meu tempo, está atrapalhando meus ganhos. Por quê? Porque a sua esperança havia sido limitada pela falta de conhecimento de uma graça que levasse além. Quando o Senhor tocou no coração de Bartimeu, Ele colocou nele a esperança verdadeira, de maneira que ele entendeu que o que ele precisava não era de dinheiro, o que ele precisava não era de uma capa nova, o que ele precisava não era de uma residência, o que ele precisava era que o Senhor o transformasse e o tirasse daquele estado. Por isso ele diz: tenha compaixão de mim. A ideia de tenha compaixão de mim é: o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe. Venha perceber. Aquele cego mendigo, no entanto, pela graça de Deus, reconheceu que precisava de algo muito mais do que esmolas. Eu temo, irmãos, e eu me entristeço profundamente quando eu vejo as pessoas pregando o evangelho hoje, dizendo: olha, Deus vai dar uma casa, Deus vai dar um carro, Deus vai dar um salário melhor, você está doente, Deus vai sarar você. E as pessoas têm focado a esperança em Cristo Jesus só para as coisas terrenas. E as pessoas vão para Jesus para aumentar o salário. E as pessoas vêm no gasofilácio dar os seus dízimos e ofertas, não porque são gratas pelo que Deus já deu, mas vem aqui numa espécie de troca, tipo: ó, Jesus, estou depositando aqui, o senhor está vendo, né? Lá na XP paga X% de lucro, Jesus, eu estou precisando de um negócio melhor do que esse aí. Tem como o senhor dar um up? Porque sem perceber,
as pessoas estão cegas, mendigando migalhas desse mundo, sem perceber que precisam de uma salvação que vai além delas. Aquele cego viu pelos olhos da fé que Jesus tinha para oferecer muito mais do que as esmolas que as pessoas jogavam. E ele precisava da própria ação da graça restauradora. Por isso ele grita: filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, não há conversão genuína sem o reconhecimento do nosso verdadeiro estado sem Cristo. Olha o relatório do Senhor: a igreja é riquíssima, somos abastados, temos boas condições. Jesus fala: eu recomendo que você preste atenção, porque vocês são cegos, pobres e nus. Sem Cristo, esse é o nosso estado. Bartimeu estava ali alijado de toda a sociedade, não tinha luz, vivia na miséria da humanidade. Sem Cristo nós somos piores do que Bartimeu. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Por isso há uma necessidade de um reconhecimento, de uma declaração externa. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está aqui, você que assiste em casa, o que nós precisamos é da misericórdia de Deus. Daquela misericórdia que não nos dá as coisas que merecemos, como o castigo do nosso pecado. O que a gente precisa é da graça de Deus, do favor imerecido, que nos dá a salvação sem que mereçamos. A única coisa que Bartimeu pediu: tenha compaixão de mim. O Senhor sabe que eu preciso. Venha, toque-me. Terceira verdade que a gente aprende aqui é que numa trajetória das trevas para a luz, o Senhor infunde em nós uma coragem visível. Pessoas que de fato encontram-se com Cristo se tornam corajosas em declarar que Cristo é o Senhor de suas vidas. Versículo 48, ele gritava, lembra? Filho de Davi, compaixão. E muitos repreendiam para que ele calasse. E o que ele fez? Ficou quieto? Ele gritou mais, irmãos. Eu imagino a cena, eu imagino aquela cena, aquela multidão, né? Estava Jesus, pelotão ali dos discípulos ao lado dele, alguns imaginando talvez que estivesse fazendo a segurança, outros até atrapalhando Jesus. Nós lembramos do toque daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela foi no meio assim da multidão, relou no canto da veste. Por que eu estou usando esse texto? Lembrando desse texto, porque Jesus parou e falou: gente, alguém tocou em mim. Quem que falou, quem que repreendeu, entre aspas, Jesus? Os discípulos de Jesus. Como assim alguém tocou no Senhor? Está todo mundo apertando o Senhor aqui, vai. De alguma forma está todo mundo aqui meio que. Eu imagino a cena, aquela multidão ao redor, na expectativa: ó, Jesus vai entrar em Jericó, o que será que ele vai fazer? Vamos lá. Aí no caminho, um cego para atrapalhar os projetos, irmão. Mendigo, gritando, atrapalhando a multidão. Para de gritar, rapaz, para. E ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitas pessoas imaginam que pelo fato da graça ser irresistível, o caminho até ela é um caminho de facilidades, e não é. Quando Jesus toca no nosso coração, irmão, a gente vai entrando na igreja, a gente vai servir o Senhor, a gente aceita apelo na praça pública, nós temos coragem de nos levantar na nossa família e falar: agora eu professo uma fé diferente. Lembro-me do Med, lembra do Med, missionário de Marrocos, dando testemunho aqui na igreja. O Med não converteu-se com alguém pregando para ele. O pai dele era do alto escalão do Islã, em Marrocos. Eu não vou usar qual é o título aqui, porque eu não me lembro qual é, e vou dar o título errado para o homem. Mas ele era do alto escalão. O Med estava sendo formado na teologia islâmica para suceder o pai. Já tinha feito seu bacharelado, já tinha feito sua pós-graduação. Se eu não me engano, estava em nível de mestrado ou doutorado. Ao que indica, me parece doutorado, porque ele tinha que escrever uma tese contraditando o Evangelho. E o professor dele, um dos professores, deu a ele o livro do Evangelho, se eu não me engano, foi de Marcos ou Lucas, tá?
testemunho é dele, tá, irmão? Por isso que eu não lembro, tá? Só sei que era um dos dois. Sei que não era Mateus, que é o mais comprido. Era Marcos ou Lucas. Lucas, parte que auxiliador idônimo. Evangelho de Lucas. E em poucas semanas ele havia decorado o Evangelho de Lucas. E ele lia, ele não conseguia parar de ler. Ele lia, não conseguia parar de ler. O Senhor foi mexendo no coração dele. E o Senhor foi tomando o coração dele. E foi tomando o coração dele. E aquilo que era para ser contraditado tornou-se a verdade que tomou a sua vida por completo. O problema é que o pai dele era o líder religioso islâmico do Marrocos. E um belo dia, em uma cerimônia islâmica, passou anos, tá, irmãos? Gente, vamos ver se a gente traz o médico de novo para dar o testemunho aqui, que é outra igreja já, né? E ele tinha que fazer aquele sacrifício, aquele ritual com o pai. E ele não suportou, ele falou para o pai dele: pai, eu não confesso mais essa fé. A minha fé é em Jesus Cristo. Ele disse que ele quase matou o pai dele. O pai dele desesperou-se. Desesperou-se. E até hoje, ele não tem mais contato com o pai. Teve que sair exilado do Marrocos. Ele é um exilado religioso aqui no Brasil. Ele, entre aspas, sofreu as consequências do Evangelho. De fato, a vida mudou. Mas a vida mudou de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo comandava soldados do exército, converteu-se, passou a ser perseguido. Foi apedrejado até quase a morte. Embora a graça seja irresistível, o caminho até ela não é cheio de facilidades. Muitas vezes nós encontraremos percalços, muitas vezes situações difíceis e desanimadoras estarão sobre nós, na nossa frente. Eu conheço de pessoas que, tocados pela graça salvadora de Cristo, foram a igrejas que não as receberam. Sabe aquele negócio de você chegar na igreja, sentar, parecer um vaso, ninguém fala um oi, bom dia, boa tarde. Como é que você está? De onde você veio? Para onde você vai? O que você veio fazer aqui? Conheço pessoas que sentaram em bancos de igreja, pessoas que eram assim. Por quê? Porque o caminho não é fácil. E muitas vezes o inimigo coloca atrapalhos que tentam parar na obra de Deus em nós. Mas nós somos chamados à perseverança. E falava: cala a boca, cego. E ele gritava mais. E ele gritava mais. Por quê? Porque aquilo que havia tomado seu coração era irresistível, não tinha mais como voltar para trás. No caso de Bartimeu, enquanto ele gritava por misericórdia, em vez de receber ajuda e incentivo, talvez alguém pudesse pegar aquele homem lá pelo braço e falar: vem cá, ceguinho. Ou gritar: Senhor, para aí. O senhor está no caminho, tem um cego aqui, mendigo, vem dar uma olhadinha nele. Alguém catar o cego pela mão e levar até Jesus. Fala: fica quieto, fique na sua condição, para de atrapalhar. O negócio de mudar de vida não é para você. Tem muita pessoa que fala assim: na nossa igreja, você não é aceito, você era bêbado, você era um drogado, você cheira mal, suas roupas não são bonitas, você não chegou com um carro bom, não mora num bom lugar, seu currículo não é legal. Você é o tipo de pessoa que a gente vai ter que ajudar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Tem gente que tenta desincentivar, como foi no caso de Bartimeu. Mas quando, irmãos, somos cooptados pela graça, a gente não consegue parar. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Numa trajetória das trevas à luz, nós precisamos entender que nós somos chamados a ter coragem de abraçar o Evangelho com suas consequências. Às vezes as consequências são que pessoas vão virar as costas para nós. Vai ter gente que vai rir da nossa fé. Vai ter gente que vai: mas você acredita nisso mesmo? Larga a mão. Vai ter gente que fala: isso aí é muleta. Fé é muleta para quem está manco. Fica bravo não se ele falar isso, porque é verdade. A gente é manco. A gente precisa de Jesus para nos colocar em pé, para nos endireitar, para colocar no caminho certo.
coragem. Antes da própria coragem humana, Bartimeu foi movido pelo agir de Deus, que faria com que nada pudesse impedir. Intrepidez, perseverança. Quarta verdade: a ação acolhedora de Jesus. Perceba que no verso 49, Jesus, da mesma forma que ele fez em várias outras situações, quando pessoas foram a ele, as criancinhas, os discípulos queriam deixar distante. Ele falou: deixa eu vir para cá. A mulher com fluxo de sangue, ele ia salvar lá a menina, caso de um homem poderoso, todo mundo na expectativa agora. Jesus vai lá, Jairo, ele para. Até Jairo viu Jesus parando ali, né? Minha filha está morta. Senhor, a minha filha está morrendo. Jesus para. Alguém me tocou. Na casa de Simão, recebendo Jesus, a festa, entra uma mulher desembestada, correndo no meio da casa, se joga nos pés dele. Em vez de ele falar: tira essa mulher daqui, ele para. Ele vai dar ouvido para aquela mulher. E a mulher chora, desesperadamente. E ela pega um vaso de perfume caríssimo e quebra e põe nos pés dele. E enxuga com os cabelos, e ele para. E o Simão vai falar: atrapalhando a festa aqui, a mulher. Quem deu convite para ela? Cadê o segurança? Segurança? Aqui, faz favor. Veja, se Jesus soubesse quem que é essa mulher aqui, que tipo de mulher, o que eles vão dizer de Jesus? E ele fala: entrei na sua casa, você não me deu água para lavar a mão, não me deu água para lavar o pé, não me recebeu bem, porque você não sabe quem você está recebendo. Você acha que pela sua riqueza, pela sua pompa, pela circunstância da festa, eu que sou privilegiado de entrar aqui. Você acha que é assim, eu tinha que estar muito grato de estar na tua festa. Mas você não sabe quem que entrou aqui. Essa mulher sabe. Que desde a hora que ela chegou aqui, ela chora nos meus pés, ela lava os meus pés com as suas lágrimas. Ela me ungiu, diga de passagem, ali a Bíblia diz que usou como um ato profético. Cuidado com o termo ato profético, tá, irmãos? Mas é a ideia de que ela, de fato, estava reconhecendo que Jesus seria morto e depois seria embalsamado e depois ressuscitaria ao terceiro dia. Ela sabe que está lidando com Deus, você não. Jesus para. 49 versículos, Jesus parou de novo e disse: chama o cego. Eu imagino o povo da multidão, irmãos. Que desapontamento. Aquele povo tudo falando para o cego ficar quieto. Jesus vai: chama lá o rapaz lá para mim. Chamaram então o cego. E olha que interessante. Quando chamaram o cego, falaram assim: coragem, rapaz. Ele te ouviu. Valeu a pena. Vem aqui, no meio da multidão. E ele levantou-se. Ou melhor, levante-se, porque ele está chamando você. Irmãos, na trajetória das trevas para a luz, sempre, inevitavelmente, nós experimentaremos da acolhida amorosa de Jesus. Jesus sempre acolhe aqueles a quem Ele chama para si. Sempre. Não há uma possibilidade sequer de Ele rejeitar os seus. Ele mesmo declara: aquele que o Pai me dá, esse vem para mim. E o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Em outro texto, o próprio Salvador declara: das minhas mãos ninguém, absolutamente ninguém, arrebata as minhas ovelhas. A obra da salvação inicia em Cristo, passa por Cristo e culmina com Cristo. O cego que já ouvira, confiara, se esforçara para chegar a Jesus, agora recebe a acolhida dos braços amorosos do Mestre, aqueles braços vivificantes, dizendo: vem para cá. Um dia eu e você ouvimos: levanta, Ele te chama. Um dia muitos ouvirão:
levanta. Ele te chama. Um dia, talvez se você não ouviu isso, você pode ouvir: levanta, Ele te chama. A chamada de Jesus é renovadora. Coragem, Ele está chamando você. O termo coragem aqui, no original, ele pode ser traduzido por tenha bom ânimo. É como se a multidão falasse para ele: se anima, rapaz, fica feliz, levanta, sai do seu lugar aí, sai do estado que você estava. Jesus te ouviu, Ele vai ter um tempo contigo. O mestre viu você, você não pode vê-lo, mas Ele nunca deixa de te ver. Ele te ouviu, Ele te chama. Jesus é sempre aquele que nos leva para perto de si. Ele nos faz o chamado: vinde a mim, todos vós. Eu falo que esse é um dos textos mal usados da Bíblia. Como assim, pastor? Porque a gente lê esse texto, a gente acha que é só um texto de evangelismo para o não crente. E quando a gente está cansado de sobrecarregar, a gente não vai para ele. Porque a gente acha que quem tem que ir é o não crente. Mas Jesus diz: vinde a mim todos. Todos aqueles que na caminhada dão uma desanimada de vez em quando. A gente dá, fala a verdade. Você já deu uma desanimada assim de vez em quando? Conta para ninguém não, só você, Deus. Ele sabe. Todos os que estão cansados. Alguma vez você já saiu do caminho, deu aquela: vou pegar um atalho. Você deu aquela saída da rota e furou os pneus, você se arrebentou tudo, quebrou tudo, destruiu tudo. Falaram: para mim não tem mais solução, para mim acabou. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei com estudo, com disciplina, com cuidado. Você vai pegar o meu jugo e vai aprender de mim, andar comigo. Você vai ver como é que eu sou manso, humilde de coração. Só que quando você fizer isso, quando você vier para mim, quando você reconhecer a enormidade da minha graça, a profundidade da minha compaixão, a imensidão do meu amor, você vai ser tomado de paz e encontrará descanso para a sua alma. Vinde a mim, diz o Salvador. Chama o cego, traz as crianças. Se o Senhor quiser limpar seu pote, seja limpo. A palavra positiva e acolhedora de Jesus é o que transforma-nos da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Ele tocou no coração do cego, que não viu. O cego não leu nenhum versículo, tá, irmãos? Ele era cego. Não tinha aplicativo da Bíblia que você colocava play e ele ouvia. Ele ouviu dizer do Messias. Ele creu que se aquele Messias passasse ali, a vida dele ia ser transformada. Ele gerou expectativas nisso. Quando ele ouviu dizer que o Messias estava passando, ele desatou a gritar. Ele enfrentou a multidão. E o Messias chamou ele para perto. Mas em quinto lugar, ele teve a mente transformada pelo Messias. Completamente renovado pela graça. Verso 50 e 51. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, foi até onde estava Jesus. Ele perguntou: o que queres que eu faça? O cego respondeu: mestre, quero ver de novo. Se você for ler o texto em Atos 3, versículo 3, quando Pedro estava na porta formosa do templo, ele encontrou uns mendigos ali também. Você vai ver um contraste entre um mendigo alcançado pela graça e um mendigo que continuava sem o alcance da graça. Lá na porta formosa do templo, aquele mendigo falou o que para Pedro? Dá umas molinhas aí. Pedro falou: rapaz, mas não tem dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Eu imagino a decepção daquele outro mendigo. Eu falei: rapaz, perdi meu tempo. Só que Pedro falou: o que eu tenho eu te dou. Perceba que foi uma ação do Espírito Santo de Deus movendo Pedro, atingindo aquele homem, sem que houvesse fé daquele homem. O que eu tenho eu dou. Levanta e anda. E o homem levantou. Mas você não ouve relatos de que houve uma conversão naquele homem. Muito provavelmente o seu estado físico houvesse mudado, mas o seu estado espiritual continuava paralítico na porta de um templo. Esse não. Esse não.
Aquele homem pediu para saciar suas necessidades momentâneas, sem nenhum tipo de expectativa futura. Mas Bartimeu falou: Senhor, quero ver. Só que antes dele falar, olha só, ele desvencilhou-se da sua capa, atirando a capa para o lado. Irmãos, muito provavelmente, se você for ler os comentaristas, você vai perceber que a capa era a única coisa de valor que o Bartimeu tinha. Não tinha mais nada. Ele não tinha um iPad no bolso, um iPhone. Ele não tinha nenhum Xiaomi igual o meu aqui. Não tinha nada. Não tinha dinheiro guardado no banco, tinha cartão de crédito. Ele não tinha nome, já falei várias vezes aqui. A única coisa que ele tinha, do que ele não se largava nunca, era o cobertor, era a capa, eram as coisinhas dele, onde ele arrastava as suas coisinhas, era o que lhe dava proteção à noite, é o que lhe dava proteção de dia. Talvez quando alguém jogasse uma pedra, ou jogasse um pedaço de fruta, alguma coisa naquele homem, ele se cobria com aquela capa. A capa era sua casa, era sua morada, era o seu abrigo. Quando Jesus falou: vem para cá, primeira coisa que ele fez, largou a capa. Ele podia perdê-lo, muito provavelmente ia. Eu não sei se você já viu, tristemente, essas cenas de mendigos brigando por pedaço de papelão para dormir de noite. São Paulo viu isso, irmãos. É algo inimaginável. Mendigo matando o outro por um pedaço de cobertor velho que alguém jogou lá, mas fala: meu cobertor é o meu cobertor. Ele lançou a capa de lado, ele desvencilhou da capa, ele deu um pulo. O que ele queria era sair daquela situação, e ele sabia: a minha hora chegou. Ele largou as suas seguranças que o mundo oferecia, porque as seguranças que o mundo oferecia eram igual aquela capa, suja, fedida, sem valor nenhum. Às vezes eu e você ficamos amarrados em coisas que não têm valor nenhum, que não nos tiram desse mundo. E a gente se agarra no emprego, no título, no diploma, na casa, no estudo, no carro. E Jesus fala: vem para mim. Ele fala: não posso, porque eu tenho muita coisa. Igual o jovem rico que foi para o Salvador Jesus. O Senhor Jesus falou: vem e me segue. Ele falou: Senhor, eu já estou bem. Faço-lhe os 10 mandamentos tudinho. Obedeço, pai e mãe. Estou zerado. A Bíblia diz que Jesus olhou aquele menino e o amou. E Jesus amou aquele menino. Falou: então você vai lá, vende tudo que você tem. Jesus não está falando de dinheiro, irmãos. Pastor, claro que está. Está dizendo tudo que é para vender. Não. Jesus está dizendo assim: falta uma coisa em você. Desvencilhe-se de todo e qualquer tipo de segurança que você imagina que possa ter proporcionado para si mesmo. Deixa tudo. Confia em mim. Vem e segue-me. O menino ficou triste porque ele era muito seguro. Ele tinha muito dinheiro. Bartimeu jogou a capa. Abriu mão das seguranças oferecidas pelo mundo, ainda que fossem parcas, porcas e sujas. E ele abraçou a segurança de Salvador. Não preciso mais da capa. Eu tenho Jesus. Outra coisa, ele deu um salto. A ideia aqui é um sinal de alegria, de renovação, de vivificação. Imagina você que o cego não tinha muita direção. Ele pulou para onde ele estava apontado o nariz. Jesus podia estar nas costas dele, não estava nem aí. Ele deu um salto e foi em direção a Jesus. Outro detalhe interessante é que Bartimeu, mesmo cego, foi capaz de reconhecer o Messias. Quando Jesus lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. É claro que a gente tem a percepção do grande milagre da retorno da visão. Isso é um milagre, irmãos. Aquele homem não via, passou a ver. Mas tem um outro milagre escondido aqui que a gente não percebe. Porque quando ele diz mestre, ele usa uma palavra específica, Rabone. É uma palavra hebraica que só usavam aqueles que reconheciam na figura de Jesus o seu messianismo,
que reconheciam na figura de Jesus o Cristo de Deus. Ele não tinha visto, ele estava em pé na frente de Jesus, ele não viu. Ele não viu se tinha barba, se não tinha barba, se tinha cabelo. Até então ele estava acreditando que era Jesus que estava falando com ele. Ele fala, Rabone. É como que ele dissesse assim, eu vou pedir uma coisa que só Deus pode fazer. Então assim, o que vem a seguir, embora impacte toda a multidão, embora impacte todos os discípulos, embora seja digno de nota no Evangelho, o que vem a seguir é causado por aquilo que só Deus pode fazer. Rabone, eu quero ver. E Jesus falou, então veja. Perceba que Jesus diz, a sua fé te... Não é curou? Não dá assim, a sua fé fez você ver de novo? A sua fé te salvou. Eu sou o mestre. Eu sou o Rabone. E o que eu vou fazer com você agora, Bartimeu, é inimaginável. Porque você de fato vai ver aquilo que os olhos não podem ver. Veja. E aí vem a última verdade desse texto, que a gente pode... Última verdade que nós vamos estudar nesse texto, né? Esse texto a gente não consegue exauri-lo. É que numa trajetória das trevas para a luz, inevitavelmente, nós entraremos numa nova caminhada. A sua fé te salvou. Versículo 52. E olha aqui. Imediatamente. Ele passou a ver e foi seguindo Jesus pela estrada fora. Porta de Jericó, seja de entrada ou de saída, não é mais meu lugar. Capa não é mais a minha proteção. Não dependo mais de migalhas. A minha vida é o mestre. Nós cantávamos aqui. Tem uma canção do irmão Lázaro, que hoje canta lá com o Senhor no céu. A minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. A minha esperança é meu mestre. Mestre, eu quero ver. A sua fé em Deus como Messias fez com que ele obtivesse sanidade e transformação de vida. A fé vinda de Deus e dada por Deus sempre tem ação eficaz. Imediatamente ele passou a ver. Ele passou a ver tanto literalmente quanto espiritualmente. Ele não apenas viu a pessoa de Jesus, mas ele viu em Jesus aquilo que aqueles homens que o rodeavam não via. Ele viu em Jesus o mestre e passou a segui-lo. Sua vida teve um novo norte, um novo rumo. Teologicamente, a gente poderia dizer que ele recebeu uma nova cosmovisão, uma nova maneira de ver o mundo. Agora o seu prisma, os seus olhos, os seus óculos espirituais passavam pela pessoa de Cristo. Onde ele for, vou também. O Evangelho, irmãos, é uma chamada de mudança de vida. Como foi para Bartimeu? Ele não foi curado para ficar ali na porta agora gerenciar os outros mendigos. Porque poderia ficar ali e falar, agora eu vi Jesus, é o seguinte, vamos organizar aqui que uma hora ou outra ele pode passar de novo, um discípulo aqui, eu vou ajudar você. Não. O Evangelho é uma chamada de mudança de vida completa. Por isso chamamos a aceitação, somos chamados à aceitação e à conversão. Quando a gente fala que uma pessoa aceitou a Cristo, ela fez o quê? Ela se converteu, ela mudou de caminho. O original é metanoia, ela se transformou, ela não é mais a mesma pessoa. As coisas que ela gostava, ela não gosta mais. As suas percepções foram transformadas pelo poder maravilhoso do Evangelho. É uma mudança de caminho, uma nova direção, uma nova caminhada. Agora junto com o mestre, caminha fora. Iniciativa e expectativa, coragem, disposição e fé são as ações que Bartimeu teve. Mas ele só as teve
Porque o Senhor o alcançou de maneira inimaginável. Assim como Bartimeu foi conduzido das suas trevas miseráveis para a maravilhosa visão da luz de Cristo, nós somos chamados a contemplar a graça vivificante do Salvador. Hoje, eu e você. Por que eu falo isso, irmãos? Porque pode ser possível. Pode ser possível. Eu espero que não seja uma realidade aqui, mas pode ser possível. Que muitos de nós possamos estar igual àquela multidão, circulando ao redor de Jesus, não porque Ele é um mestre, mas para ver as coisas que Ele faz. E Ele multiplica pão, e Ele multiplica peixe, e Ele dá vista a cegos, e Ele cura os coxos, Ele levanta mortos. Lembra da viúva em Naim? As pessoas veem tudo o que Ele faz, mas não o veem como o Messias, o Cristo de Deus. O cego viu. Antes de enxergar com os olhos, ele viu que o Messias estava ali. Por isso, irmãos, nós não podemos passar desapercebido de quem Jesus é. Bartimeu foi conduzido das trevas à luz. Nós somos chamados a contemplar a graça vivificante do Salvador. Para a gente terminar, quero destacar aqui 3 aplicações para a gente, tá? Primeira, a salvação é sempre uma ação inicial de Deus. Nunca é nossa. Quando você vê um pecador indo ao arrependimento, o Senhor já mudou ele lá atrás. Quando você vê vindo alguém para um batismo, Deus já transformou a vida dele. Quando você vê pessoas se arrependendo, é porque o Senhor já o tocou. E antes dele receber o evangelho, que é a boa notícia, ele entendeu a má notícia. Está indo para o inferno, rapaz. Eu não quero ir para o inferno, não. Eu quero abraçar a boa notícia. Eu vou para o céu. Eu não mereço, mas o Salvador comprou lugar para mim e Ele me deu o ingresso. Então eu vou para lá. O ingresso é a salvação pela graça em Cristo Jesus. Bartimeu, eu, você, qualquer pessoa, não temos condição alguma de nos achegar a Deus, a não ser que o Senhor venha ao nosso encontro, a não ser que o Senhor passe pelo nosso caminho, a não ser que o Senhor nos encontre na nossa miséria, a não ser que o Senhor toque no nosso coração e nos mova positivamente para que respondamos pela graça. Senão a gente continua sentado na beira do caminho, cego, miserável, abraçado nas seguranças que esse mundo dá, e a gente não vai para Jesus. Então, a salvação é sempre uma ação iniciada por Deus. E aí, isso é um incentivo. Prega o evangelho. Prega para o seu amigo de trabalho. Prega para o irmão da escola. Prega na rua, pessoa do seu serviço. Fala para ele. Vem aqui no Happy Day, prega o evangelho. Porque a gente não sabe o dia que o Salvador vai passar no caminho das pessoas. Você não sabe, eu não sei. Só que o dia que o Salvador passar lá, eles vão dizer: Rabone, eles já ouviram falar do mestre que muda a situação. Que sejamos nós a boca informadora do evangelho da graça. Segundo, jamais haverá conversão genuína sem reconhecimento do estado de miséria, irmãos. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Hoje a gente tem aceitado qualquer tipo de emocionalismo como sendo conversão. E aqui eu não estou dizendo para a gente medir conversão de ninguém, não é isso, tá? A gente não tem um conversômetro. Você encosta na testa da pessoa, converteu mesmo, isso aqui não, falta 10%. A gente não tem. Mas nós não podemos, de maneira alguma, desconsiderar a necessidade da pessoa reconhecer-se pecadora, miserável, porque senão ela vai fazer igual o outro mendigo que eu falei, ela vai querer o dinheiro que Jesus pode dar, ela não quer a graça salvadora. Sem Cristo a humanidade é cega e miserável, jazendo pelos caminhos da vida, sem esperança e nem luz. Por isso, irmão, pregue o evangelho todo. Pessoal que já ouviu falar do Pacto de Lausanne, 1970 qualquer coisa, agora não lembro quanto. Eu nasci em 74, não sei se era um pouquinho anterior ou depois de mim. Já esqueci isso. Pior que eu estudei isso, tá? Já esqueci aqui, né? E aí vou pôr na conta do Covid, mas não é não, eu que esqueci mesmo. No Pacto de Lausanne, quando vários teólogos de várias denominações se reuniram
para falar sobre a importância de pregar o Evangelho. Eles decidiram, como meta, pregar o Evangelho todo para o homem todo. Não é um pedaço do Evangelho para um pedaço da pessoa. Não é o Evangelho para o bolso, o Evangelho para o hospital, o Evangelho para a saúde, o Evangelho para arrumar um casamento, o Evangelho para ter um filho. É o Evangelho todo, para o homem todo. O transformando da morte para a vida. A gente não pode desconsiderar que uma conversão genuína vem do reconhecimento de estado de morte, de miséria, de real necessidade. Vem do reconhecimento de que as nossas esperanças precisam ser transformadas do aqui e agora para a eternidade. Terceiro e último. Nunca esqueça, a conversão é uma ação de Deus que transforma a pessoa. Nós não somos o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Ele habita em você, pela graça. Ele habita em mim, pela graça. Ele habita em nós, pela graça. Mas ele age do jeito que quer. Então, nós não podemos produzir a conversão. As músicas não fazem. Um culto animado, embora glorifique a Deus, não faz. A verborragia do pregador não faz. Se ele estudou muito ou pouco, não faz. É obrigação dele estudar, pregar. Ele tem que pregar para a glória de Deus, não para converter as pessoas. Toda vez que eu falo isso, eu tenho até medo do povo que vai ouvir lá. Uma vez perguntaram-me, pastor, o senhor prega para converter o povo? Eu prego, não, prego para a glória de Cristo. Ele pode converter o povo, mas eu não sou o Espírito Santo. A conversão é uma ação de Deus que transforma a pessoa por completo. Ela transforma a situação espiritual, social, emocional, situacional, a sua esperança e o seu destino. A salvação é um combo completo da graça. Tudo, irmãos, absolutamente tudo é mudado pelo toque de Jesus. Quando você fala de conversão, nós estamos falando de um morto que ressuscitou. Prega o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça o coração na certeza dessa graça que age continuamente em nós, abrindo os olhos espirituais. Que como Bartimeu viu e seguiu Jesus, nós e o mundo veja o Mestre e o siga para todo sempre. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Salvador, é possível que alguns de nós que aqui estamos ainda não tenhamos percebido quem o Senhor é. Que Tu és o Messias, o Mestre, o Rabone, o Deus que pode nos fazer ver além daquilo que os olhos podem ver. Senhor, eu não sei se algum amado que aqui está nesse templo, ou se alguém que está tendo contato com esse sermão pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu não sei, Senhor, qual estado que essa pessoa se encontra. O que eu sei é que assim como o Senhor passou por aquela estrada de Jericó intencionalmente, essa mensagem chegou aos ouvidos hoje intencionalmente. É o Senhor passando no caminho. Senhor, assim como o Senhor tocara no coração de Bartimeu, para que se levantasse, desse um salto, largasse a capa e fosse para Ti. Faz isso hoje, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que nós, Senhor, depositemos toda a esperança em Ti. Porque sem o Senhor a gente é mendigo. A gente vive atrás de migalhas desse mundo que, embora possa até ter valor aqui, mas não tem peso na eternidade. A gente é cego aqui. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova-nos, Senhor. Nós precisamos de um toque do Senhor. Nós estamos dependentes. Mas nós queremos dizer o seguinte, Senhor. Se o Senhor nos tocar, a gente vai para o Senhor.
Que o teu toque, Senhor, ele é profundo, ele gera vida, é a própria graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova-nos, Deus. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, Senhor. Que a tua sublime graça, que o doce som da tua voz nos salve. Que o Senhor nos transporte da escuridão do pecado, da cegueira desse mundo para a luz de Cristo. Senhor. Renova-nos, Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos da tua graça nessa noite nas nossas vidas. Toca-nos, Senhor, traga esperança. Gere vida aqui nesse lugar. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Salvador está aqui, irmãos. Não é porque eu estou dizendo, não. Tá? Pastor, o senhor está vendo alguma coisa que a gente não pode ver? A palavra diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos naquele lugar, o Salvador está lá e Ele está aqui.